Salve galera do Central HQ, bem-vindos ao quadro de melhores leituras, no caso dos meses de setembro e outubro. Quais foram os quadrinhos que mais me agradaram durante esse período? Eu vou deixar eles listados na descrição com os respectivos links, caso seja do interesse de vocês. Aqui vou tecer breves comentários sobre essas publicações, caso você tenha interesse de saber um pouquinho mais sobre a obra. Tem resenha específica aqui no canal Central HQs. Vamos começar com Condado de Essex, publicação da editora Amido, escrito e desenhado por Jeff Lemire, uma HQ meio autobiográfica que vai tratar da infância dele, além de outras histórias. São 3 capítulos que se interligam e vão mostrar histórias realmente impactantes na vida do Jeff Lemire e também do leitor, que não tem como se emocionar com essa publicação. Um material de primeira qualidade, eu considero uma das melhores publicações desse ano de 2017. Moby Dick, do quadrinista francês Chaboté, publicado aqui no Brasil pela editora Pipoca e Nanquim, saiu num acabamento de luxo. Material muito bacana, também considero uma das grandes publicações desse ano de 2017. O Chaboté faz um trabalho de adaptação do livro tão famoso para os quadrinhos, com uma narrativa impecável, os desenhos são sensacionais, aquela sensação de balanço do mar. Vai retratar a história de um capitão em busca de vingança para capturar uma baleia que causa o terror nos mares, uma cachalote branca. E ele não vai medir esforços para isso, inclusive colocando a própria tripulação em risco. Material fino que vale a pena você ter na sua coleção. Thor, Os Últimos Dias de Midgard, publicação da editora Panini Comics, com roteiros de Jason Aaron e a arte espetacular e pintada de Esad Ribic. O Jason Aaron vem fazendo um trabalho sensacional à frente do título do Thor, e nessa publicação em específico vai mostrar que, mesmo o Thor sendo um deus, ao enfrentar as leis humanas, ele encontra vários problemas, principalmente relacionados à corporação Roxxon. Além disso, tem aquele lance da história ser contada em 3 frentes, passado, presente e futuro. E no futuro, o Rei Thor vai confrontar Galactus. Uma história espetacular, o confronto dos dois assim, é de escala cósmica. E além disso, é nessa publicação que o Thor se torna indigno. O relançamento dos maiores super-heróis do mundo, publicação da editora Panini Comics, com roteiros de Paul Dini e arte de Alex Ross. São compiladas várias graphic novels dentro de um único volume. Então a gente tem Superman Paz na Terra, a história ali do Batman, Mulher Maravilha, O Espírito da Verdade, Shazam, Liga da Justiça. São histórias que pegam a essência do personagem. Então eu indico para leitores antigos e para novos leitores também, sem falar na arte espetacular e realista do Alex Ross. Então é uma publicação que eu considero uma obra-prima que vale a pena você ter na sua coleção. Anne Frank, a biografia ilustrada, publicação da editora Companhia das Letras, que vai retratar a história real de uma garota que viveu durante a Segunda Guerra Mundial e relata os ataques nazistas. Então, esse diário dela ganhou uma repercussão mundial, já foi lançado no formato de livro, e aqui ganha uma adaptação para os quadrinhos. A Anne Frank, ela tinha por volta ali dos 13 aos 15 anos, era uma judia que junto com sua família acabou fugindo da Alemanha, né, por conta dos nazistas, e se refugiou na Holanda, onde viveram num puxadinho durante anos, sem sair de lá. Uma história muito emocionante, e quem gosta do tema Segunda Guerra Mundial, com certeza eu indico essa HQ. Black Sad, Em Algum Lugar em Meio às Sombras, volume 1, publicação da editora SESI São Paulo, que está retomando essa publicação. Black Sad aqui no Brasil é uma história de detetive, de investigação, um thriller policial. Basicamente nós temos o Black Sad, que é um gato, então são seres antropomórficos que ilustram essa HQ. Ele acabou perdendo a sua amante, que era uma atriz, e vai partir em busca da investigação da morte dela. É um material redondinho, uma história muito bem escrita e com uma arte espetacular. Apenas um Peregrino, da editora Mitos, com roteiros do Garth Ennis e a arte do criador do Juiz Dredd. É uma história que se passa num futuro distópico, onde o sol ele acabou evaporando até mesmo os mares do oceano. Então as populações ali são nômades, tem aqueles grupos de mercenários, tudo ali tem valor. E aparece um carinha que não tem nome, né? É apenas um peregrino, que é um
pistoleiro, fanático religioso que coloca a sua visão de mundo à frente de qualquer outra coisa. É uma publicação cheia de humor ácido, aquele humor negro do Garth Ennis, bem típico, e uma crítica muito dura à religião. É um material que eu particularmente gostei bastante, então eu indico para vocês. Monstros Noturnos, publicação da editora Mitos, com roteiros do Steve Niles, que é o mesmo autor de 30 Dias de Noite, e a arte do mestre do terror, Bernie Wrightson. Basicamente são histórias do monstro de Frankenstein. A primeira delas é Carniçal, onde o monstro de Frankenstein ele é um detetive sobrenatural. É uma história bem mediana ali, como eu já disse na minha resenha, um primo pobre do Hellboy. Agora, a obra que me leva a indicar como uma das melhores leituras dos meses aí de setembro e outubro é Frankenstein Vivo. Galera, a arte do Wrightson é de encher os olhos, o detalhismo. Veja a resenha específica desse material que você vai entender do que eu estou falando. Material em preto e branco é de cair o queixo, você vai ficar minutos olhando cada página. Material sensacional. Cavaleiro da Lua, volume 5, da editora Panini Comics, com roteiros do Jeff Lemire, que apesar desse volume 5, esse volume corresponde ao volume 2 da fase do Jeff Lemire. E é uma publicação onde ele vai explorar a psique, né, do Moon Knight, aquele lance de esquizofrenia, que ele começa a abordar no volume 1. Então você precisa ter lido o volume 1 e o volume 2 dessa fase do Jeff Lemire. Eu não posso falar muito, senão eu vou correr risco de soltar spoilers para vocês, mas eu indico dar uma olhada nas resenhas, tanto do volume 1 como do volume 2. Viúva Negra, volume 2, publicação da editora Panini Comics, com roteiros do Mark Waid. São apenas 2 volumes, já resenhei ambos, e eu considero talvez a melhor fase da Natasha Romanoff, uma história permeada de clima investigativo, espionagem, conspirações, voltas ao passado dessa ruiva, com relação à Sala Vermelha, onde ela foi treinada. Ainda existem resquícios do que acontece na Sala Vermelha, apesar de ter mudado de nome. É um trabalho bem dinâmico, ágil do Mark Waid, e eu indico para vocês, quem gosta de uma história de espionagem, é um prato cheio. Monstro do Pântano, volume 3, da editora Panini Comics, escrito por Mark Millar no seu início de carreira. E eu vou falar pra vocês, eu resenhei o volume 1 e o volume 2 e eles são fraquíssimos. Agora, esse volume 3, o Mark Millar acertou a caneta ali. Ele criou histórias de terror pesadas, histórias curtas. Muitas delas se passam em realidades alternativas, onde eu acho que ele teve até uma maior liberdade. Destaque para a história da Abby se tornando uma psicopata e o seu tio Arcane, na verdade, sendo o bom moço da história. Vale a pena para quem gosta do estilo terror. Beasts of Burden, volume 1, Rituais Animais, da editora Pipoca e Nanquim. Tem a arte da Jill Thompson, ela faz um trabalho artístico ali, de uma pintura muito bacana nessa obra. Vencedora de vários prêmios Eisner. Vai tratar da história de um grupo de cachorros e um gato que fazem investigações sobrenaturais numa pacata cidade. A história começa ali com one-shots, né, fechadinhas, investigando primeiro uma casa de cachorro mal assombrada, e depois a série vai ganhando um tom mais adulto. É realmente uma publicação que me chamou a atenção e que vale a pena você conferir. Toques Alienígenas, da editora Mitos, com roteiros do Alan Moore, arte de Alan Davis e Jim Bake. É uma republicação de 2 materiais que saíram pela editora Pandora, que é Esquis e DR Quint. Agora foram compilados em um único volume pela editora Mitos. A primeira história vai tratar de 2 adolescentes universitários que saem destruindo tudo, eles não têm responsabilidades, bem aquele estilo de humor anárquico. É um negócio para você rir, pois Esquis Contatos Imediatos, que é uma versão adulta de ET, o extraterrestre, onde um alien pacífico cai no planeta Terra. Ele é auxiliado por uma garota chamada Roxy, que tenta evitar que ele seja capturado pelo governo. Uma história bem bacana, emocionante também. Então, galera, eu acredito que essas foram as minhas melhores leituras aí do bimestre, setembro e outubro. Coloque aí na descrição quais foram os melhores quadrinhos que vocês leram durante esse período. E é isso aí, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Um abraço para todos, fui!